Vamos então para mais um vídeo, tentar aprender como fazer o formulário Google, né? Uma ferramenta do Google para os alunos, no Google Sala de Aula. Só obedecer algumas etapas, né? Primeiro, a atividade que você quer lançar para o formulário deve estar aberto já aí, tá? Nesse vídeo não vai dar para ver, o gravador não permite mostrar o arquivo do Word, somente a aba da internet. Então, no momento que eu estiver falando lá que eu vou copiar e colar, é porque eu estou no Word, no arquivo Word, copiando e colando para jogar no formulário. Outro detalhe importante é que nós devemos estar logados no e-mail institucional, tá? Isso vai facilitar muito. Não vou explicar porquê, mas vai facilitar muito. Então, nós temos, aqui vou falar de 2 jeitos, mas tem outros lugares que podemos ir também. 2 lugares que nós podemos ir aqui nessa janela para poder fazer o formulário. Aqui, primeiro, nos aplicativos do Google, eu clico nesses pontinhos, procuro a opção formulário, que é essa folhinha roxa, clico em cima dele e vai abrir o formulário para mim, certo? Ó, cliquei em cima dele, vai abrir a página da internet do formulário Google e vai me fornecer vários formulários, né? Vários testes aqui, vários modelos, na verdade, tá? Mas tem um jeito mais fácil que eu utilizo, que eu já faço 2 serviços num só. Eu entro na turma, que no caso eu vou usar a atividade de Cidinha aqui, entro na turma, vou na opção atividade, certo? Continuo com o mesmo passo, vou em criar mais, criar atividade, certo? E ao invés de irmos em atividade, nós vamos clicar em atividade com teste. Essa atividade com teste já me dá a possibilidade de criar esse formulário dentro do que eu quero postar. Todos os outros passos já sabem, título, instruções, pontos, data de entrega e tópico. Então, como que eu crio esse formulário? Simplesmente eu clico em cima dele e aí vai abrir o formulário, certo? É esse o tal formulário que nós vamos colocar as atividades aqui. Então, ele já vem com essa parte inicial. Esse primeiro momento aqui é o título da atividade. Eu só vou colocar a atividade para a gente andar, né? Aqui embaixo você pode colocar a descrição do que se trata o formulário, ou então colocar o nome da escola, seu nome, o nome da disciplina, enfim, fica a cargo do professor. Também já vem com essa perguntinha aqui embaixo. Vamos lá. Essa barra lateral, ó, adicionar pergunta, importar perguntas, adicionar títulos, imagem, vídeo, sessão, tudo aquilo que eu quero inserir no formulário desses tópicos, eu venho aqui do lado. Se eu quero inserir uma imagem, clico em imagem. Se eu quero inserir vídeo, clico em vídeo. Se eu quero somente um título, pergunta, ou até trazer uma pergunta de outro questionário, certo? Então, nós começamos com uma identificação, né? Colocamos aqui a atividade, o título que você vai colocar e a identificação do aluno, não é isso que a gente faz no cabeçalho? Então, eu começo sempre com o nome do aluno. Eu expliquei que na barra lateral a gente insere o que eu quero aqui no formulário. Nesse retângulozinho, eu vou escolher a forma com que o aluno vai responder. Se ele vai escrever o nome dele, eu não posso colocar múltipla escolha, então eu vou escolher resposta curta, tá? Que aqui ele vai escrever o nome dele. Aqui embaixo nós estamos observando também a opção obrigatória. Se eu marcar essa opção obrigatória, ele tem que responder. Ou seja, ele não vai conseguir enviar o formulário se ele não responder essa resposta aqui, certo? Nome. Próximo passo é a turma que ele estuda. Então, eu venho aqui, turma. Se eu tenho mais de uma turma, eu posso deixar múltipla escolha e colocar aqui as turmas que eu tenho. Por exemplo, se é o quarto ano A. Vou colocar bem grosseiro para a gente andar mais rápido, tá? Quarto ano A. Aqui embaixo eu coloco o quarto ano B. Vou colocar assim. Lá embaixo eu coloco o quarto ano C,
tá? Aqui em cima eu vou consertar também, né? Senão fica muito esquisito. E assim por diante. Aí o aluno, ele só vai marcar a opção que turma ele estuda. Se ele só tem uma, se é só a sua, põe para ele escrever no texto de resposta curta. Também marco como obrigatória, tá? E aí a parte da identificação você vai colocando o que você quiser, o nome da escola, né? Você vai inserindo. Vem aqui, ó, inserir pergunta e coloco. Bom, essa é a parte da identificação, já terminei. Eu quero então ir para as atividades. Na atividade que eu tenho ali, a primeira questão é para ler um texto. O texto que está lá é uma imagem, tá? É um texto de imagem. Então, eu venho aqui, vou inserir uma imagem. Todas as imagens que eu for usar no formulário, para poder adiantar, é bom que ela esteja já salvo numa pasta no computador. Então, da atividade que eu vou fazer ali agora, todas as imagens eu já salvei numa pastinha no computador. Então, a primeira pergunta é para ler um texto. A primeira questão é para ler um texto. Só que esse texto não está digitado no Word, ele está numa imagem. Então, eu venho aqui, ó, adicionar imagem. Ele vai me abrir essa tela com a opção de fazer o upload, tirar foto, usar o URL para procurar. Aqui em cima são as opções de procura dessa imagem. Como eu já salvei, eu vou fazer um upload, que é carregar aqui. Eu vou onde eu guardei, que são as imagens, ó, imagem 35, eu estou falando é porque vocês não estão vendo, tá? Clico em cima da imagem, peço para abrir. E aí, automático, que ele vai automático lá para o formulário. Olha só, tá? Vai abrindo, e aí eu posso colocar aqui, ela colocou lá, leia o texto com atenção. Então, eu posso colocar aqui, ó, leia o texto com atenção. Detalhe, pode copiar e colar, eu que esqueci, digitei, tá? Então, aqui o aluno ele vai ler o texto, né? Inserir a imagem, tudo bem. A segunda atividade que ela tem é uma interpretação do texto, certo? Então, eu estou aqui no formulário e é o 2. Agora responda as questões abaixo. Eu copio a questão 2, agora responda questões abaixo. Eu vou colocar um título, porque não é múltipla escolha e nem ele vai escrever agora. Eu só quero o título para minha atividade, ó. Agora responda as questões abaixo, tá? E o aluno não vai escrever aqui. Por quê? Porque a letra A, B, C e D é uma interpretação que ele precisa escrever, certo? Eu só coloquei o título da questão e agora, então, eu vou inserir uma pergunta. A pergunta da letra A é esse aqui, ó. Eu vou lá, Ctrl C, vocês não estão vendo, mas eu estou copiando, e Ctrl V aqui. Olha, de que brinquedo o texto está falando? Posso colocar a letra A, né? De que brinquedo o texto está falando? Ele vai responder com múltipla escolha? Não. Ele vai responder com resposta curta. É onde ele vai escrever. Torna essa pergunta obrigatória porque ele precisa fazer. Um detalhe aqui, gente. A resposta curta são para respostas pequenininhas, como essa. Se eu quero que ele escreva uma resposta mais longa, crie um parágrafo ou até um texto, eu coloco parágrafo e vai me mudar aqui, tá vendo? Se é uma questão de múltipla escolha de marque X, eu coloco múltipla escolha aqui. E aqui você pode colocar da letra A até a letra Z, e ele vai marcar apenas uma correta. Ah, mas eu quero que a questão pode ter mais de uma questão certa. Então, é caixa de seleção. Ficou quadradinho. Aqui é mais de uma opção correta, tá? E assim por diante. Aqui embaixo também. Esse grade de múltipla escolha é um relacione à coluna. Beleza? Então, a gente vai deixar em resposta curta. Aí tem lá a interpretação de texto, lá no arquivo, que é a letra A, B, C, D, E, certo? E assim nós vamos fazendo o formulário. Então, eu vou fazer mais uma nova pergunta. Eu vou para a número 3, porque a número 2 tem muitas, a gente se estende muito. A número 3 também é para ler um textinho, ler um outro pequeno texto, tá? A gente pode fazer assim, ó. Número 3, Ctrl C,
Vou criar novamente. Ah, achei, criei errado. Não era uma pergunta que eu queria. Eu venho aqui embaixo e excluo. Tudo eu posso excluir, tá? Eu quero um título. Eu coloquei aqui, ó. Leia o trecho abaixo. Aqui embaixo, nessa descrição opcional, você pode colocar o texto que você quiser, tá? Você pode colocar um texto pequeno, um texto longo, um texto médio e assim por diante. Como aqui ela colocou o textinho em imagem, eu vou lá inserir imagem e coloco lá. Mas a imagem a gente não consegue colocar naquele título, mas eu consigo colocar o texto. Então, deixa eu digitar rapidinho. Para Carlinhos, de 7 anos. E aí, ó. O melhor de andar de bicicleta. Continuo. É fazer exercício. Eu estou copiando porque eu não salvei essa imagem lá. Então, pode digitar o texto que você quiser. Aí embaixo, eu vou criar as perguntas de acordo, né, que ela pediu para ler o trecho abaixo, coloquei o trecho e crio a pergunta que ela fez aqui, que é a letra A. Você concorda com Carlinhos? Por quê? Então, copio a questão lá do Word, colo aqui, certo? Como aqui é um texto de resposta curta, eu venho aqui, não é um parágrafo. Ou, na verdade, pode ser um parágrafo porque está perguntando por quê. De repente, a resposta dele fica um pouco maior. Torno ela obrigatória para o aluno. Então, enfim, isso a gente vai inserindo aqui, ó, perguntas e tudo mais. Ah, Sheila, eu tenho uma pergunta e nessa pergunta eu tenho uma figura. Eu consigo colocar a figura dentro da pergunta? Consigo também, ó. Observe a figura abaixo ou imagem, tá? E responda as questões, tá? Vou colocar reticência aqui. Bom, o que eu tenho que fazer? Venho aqui, tá vendo esse iconezinho? É para inserir a imagem dentro da questão. Clico aqui, vou procurar qualquer imagem que eu tenha, certo? Vou colocar essa daqui que já estava aqui. Clico em cima da imagem, clico em abrir, que vai abrir a imagem aí dentro, tá? E aí eu posso alinhar à direita, à esquerda, remover, alterar, aumentar o tamanho da imagem e tudo mais. E aqui eu posso colocar as opções A, B, C em múltipla escolha, ou então, né, você pode colocar um texto de resposta curta e escrever de acordo com a imagem. Escreva o que você está vendo. Ou então, né, a múltipla escolha ou caixa de seleção. Tá certo? É assim que eu insiro uma imagem numa questão, dentro de uma questão. Pode ser qualquer uma. Sheila, então eu queria colocar um vídeo, eu programei um vídeo legal aqui. Olha, você vem aqui em adicionar vídeo, vai pedir a URL do vídeo. Então você clica, você já tem o seu vídeo. Eu tinha salvado aqui ontem, mas eu não tenho. Tem que procurar aqui, por exemplo, vou abrir rapidinho aqui, qualquer vídeo. Por exemplo, cliquei em cima do vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui em cima essa URL, Ctrl C, venho aqui, colo, Ctrl V e busco esse vídeo, tá? Vou colocar para pesquisar, vai aparecer. Clico em cima dele e peço para selecionar. Ele vai abrir normalmente dentro do formulário. E aí você também pode alinhar o centro, a direita, a esquerda, colocar um título e ele apenas vai clicar aqui e vai ver o vídeo, tá? E aí depois eu vou adicionando as perguntas de acordo com
com o que eu quero em cima do vídeo, tá? Então, assim a gente adiciona perguntas, a forma com que o aluno vai responder, coloco imagens, coloco vídeos, coloco o que eu quiser. Essa parte aqui para baixo, a gente vai descobrindo devagar. Vocês vão fazendo e vão, desculpe, vão aprendendo. Depois que eu terminei, essa é a parte de fazer o formulário. Tá? Depois que eu terminei o formulário, eu devo configurar e personalizar, tá? Então, é um outro vídeo que eu vou fazer, porque senão ele vai ficar muito extenso. Agora eu mando para vocês.